De volta aqui, direto da segunda Trienal de Arquitetura e Urbanismo, promovida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, nessa série de entrevistas especiais aqui em Porto Alegre, diretamente da Casa de Cultura Mário Quintana, para continuar falando sobre software livre, um assunto que está bastante em pauta. Estou aqui com o Danilo Matoso, da Solari, e também com o Paulo Soares, representando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui do Rio Grande do Sul. Começar conversando aqui com o Danilo. Bem-vindo, Danilo. Prazer conversar contigo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Danilo, a gente já trouxe esse assunto aqui, né, nessas entrevistas, e eu gostaria que tu reforçasse toda a questão dos benefícios do software livre, né, e daí da própria eficiência do software livre, né, porque se tem um consenso errado, muitas vezes, né, quer dizer, muitas vezes não, na totalidade, de que ele não cumpre a mesma função, com o mesmo desempenho dos outros softwares, o que não é verdade, né? Não. Então, vamos desmistificar um pouquinho essa afirmação. Gostaria da tua palavra nesse sentido também. Alexandre, essa pergunta é muito boa, porque realmente esse é um senso comum, né? A gente está aqui exatamente para derrubar esse senso comum. No caso da minha contribuição aqui hoje, inclusive, agora que eu fui um dos criadores do Solari, que é Softwares Livres para Arquitetura e Engenharia. Foi um programa criado pela Federação Nacional dos Arquitetos ali em 2020 e que tomou muito fôlego com o apoio do CAL do Rio Grande do Sul, justamente, que já promoveu vários cursos e etc. Nesse percurso aí também, eu fui me aproximando pessoalmente, como arquiteto e como pesquisador, dos softwares livres, né? Eu já tinha um início de uso do software livre para pesquisas acadêmicas. Eu usava softwares como o Zotero, como o Vim, para escrever texto e gerenciar referência bibliográfica. E eu fui me aprofundando, então, naquelas ferramentas de projeto, porque eu sou um arquiteto que também projeta. Sim. Então, comecei a trabalhar primeiro com softwares que... E a recomendação que eu faria para todos os arquitetos que querem migrar primeiro você começa trabalhando com aquilo que não é crítico, né? Ou seja, fui trabalhando, então, com o GIMP, que é um software de edição de imagens, que não fica nada a dever ao Photoshop. Depois fui trabalhando com o Inkscape, que é um software de edição de vetores, que também não fica nada a dever aí a um Illustrator, a um Corel. Depois fui trabalhando com Scribus, que é um software de diagramação, que faz o papel de um InDesign. Então, você vai fazer uma prancha de um concurso, etc. Ele gerencia aquilo com muita robustez, é um programa leve, qualquer máquina roda. E aí, na hora que eu já estava ambientado, né, nessas questões secundárias, que todos eles atendiam muito bem, aí eu comecei a dar esse passo rumo aos programas realmente críticos, né, onde eu faço o projeto, ou seja, o CAD, o 3D. Né, então, pelo menos o QCAD, que substitui o AutoCAD 2D, vamos dizer assim, ele é perfeitamente funcional, um programa muito bom, muito leve. Inclusive, como ele é desenvolvido pela comunidade, eu posso dizer que a usabilidade dele é mais agradável do que o AutoCAD. Eu posso falar de cadeira. Eu tinha 30 anos de uso de AutoCAD já nas costas quando eu migrei. Então, assim, não há hábito que não possa ser mudado. Acho que isso é uma primeira mensagem que eu vim trazer, né? E a segunda é essa que exatamente você falou. Dá para mudar com segurança, dá para mudar fazendo boas entregas, com bons produtos que vão ser capazes de mostrar a nossa arquitetura sem ter que dever dinheiro, vamos dizer assim, ou dever aluguel às grandes corporações de software. Inclusive eu vi a tua palestra ali, o peso financeiro de se manter todos esses softwares, se não for um software livre, é altíssimo. É alto, dependendo do software, assim, é por baixo. Se você está trabalhando com BIM, por exemplo, você vai ter um custo aí, BIM, edição de imagem, 3D, um custo da ordem de R$30 mil por máquina por ano. Imagina, dentro do escritório que representa. E a gente tem uma estatística, a gente sabe que mais da metade dos arquitetos ganham hoje menos de 3 salários mínimos. Como é que a pessoa vai arcar 1/3 do salário dela para pagar a licença de software? Exato. Completamente desnecessário, né? Ela pode trabalhar sem ter que pagar por isso. Deixa eu lhe perguntar também a respeito o fato de ser um código aberto, né, o que propicia com que os escritórios também montem as suas equipes de programação. Ele faz com que o software se aproxime muito mais da realidade da prática da arquitetura e a própria flexibilidade e rapidez das atualizações?
Exatamente. Você, como o software tem código aberto, você tem liberdade para poder estudar e modificar o software. Isso é um dos pré-requisitos para ser considerado software livre. Né? E hoje, com o surgimento da inteligência artificial, as inteligências artificiais elas também servem para te ajudar a escrever código. Então, você nem sequer precisa ser um especialista em código. Você pode ter algumas demandas que você escreve com linguagem humana e, através da inteligência artificial, também em código livre, também software livre, código aberto, você faz plugins, você faz adaptações para o seu software. Apesar de que ele, seco, não precisa saber código para trabalhar com software livre. Você pode trabalhar do jeito que ele vem, na caixa, vamos dizer assim. Já vem preparado, pronto. Passar aqui o microfone para o Paulo também. Paulo, bem-vindo. A gente sabe a importância do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul no apoio a esse tipo de iniciativa do software livre. Eu gostaria que tu falasse um pouco a respeito, porque eu acho que é um marco, inclusive, na própria arquitetura. Sim, então, boa tarde. Realmente, o CAL do Rio Grande do Sul foi pioneiro, né? Nós tivemos uma discussão junto às nossas entidades, né? Tanto o Sindicato dos Arquitetos aqui do Rio Grande do Sul, a UIAB, a Associação dos Arquitetos do Interiores, a ASBEA, todos nós estávamos preocupados com essa questão de como é que nós íamos democratizar o acesso a essas ferramentas de trabalho que nós todos os dias usamos para desenvolver a nossa profissão. Esse assunto surgiu no Conselho e tivemos a ideia de apoiar o projeto da Federação Nacional dos Arquitetos, na época do Solar, né, como o Danilo aqui falou, apoiar financeiramente. E foi importante, eu acho que aquele recurso que nós disponibilizamos na época, ele propiciou, né, digamos que o site do Solar tivesse vários cursos, né, para os nossos colegas arquitetos puderem acessar o site, baixarem os cursos e puderem aprimorar suas ferramentas de trabalho. E de forma totalmente gratuita. Esse exemplo do CAL do Rio Grande do Sul, ele acabou então também trazendo outros conselhos de arquitetura de outros estados. Depois veio Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Bahia, que também se associaram a essa ideia de difundir o uso de software livres. Porque tem muito esse preconceito, não, o software livre não faz tudo que um software proprietário faz. Mas essa que é uma ideia errada, porque na realidade assim, o software livre ele tem muitas qualidades. E evoluiu muito rapidamente. Então, assim como o Danilo aqui também já mostrou, tem muitas ferramentas que nós temos acesso, podemos fazer os nossos trabalhos de forma completamente, de forma gratuita, com o acesso a esses softwares livres. E o Conselho está nesse papel de difundir o uso desses softwares, levar esses softwares para os nossos colegas e também para o meio acadêmico, que é muito importante, né? Essa questão dos estudantes trabalharem só com software proprietário acaba também gerando uma demanda para que depois, na vida profissional, eles tenham que desenvolver os seus trabalhos com software proprietário. Na medida em que ele puder também desenvolver com software livre, ele terá um ganho, principalmente para aqueles nossos colegas que estão iniciando a sua carreira profissional. Sim, sim. Inclusive, ia lhe perguntar a respeito disso, porque a gente sabe que, de uma certa forma, o meio acadêmico forma o profissional baseado em software proprietário e depois arcar com esse custo, essa continuidade e sair daquela licença de estudante para uma licença profissional não é algo fácil, né? E como a gente conversou hoje de manhã, a migração de um software proprietário para um software livre requer, sim, um esforço, mas é altamente compensador, né? Sim. Esse é um grande desafio e por isso que a gente está também, através do Solar, através do Conselho, levando essa discussão para a questão das universidades, para a gente fazer essa discussão com eles. Né? Como é que nós vamos mudar esse paradigma de formar só os nossos colegas com essas ferramentas de software proprietário? Então, essa é a medida em que a gente também levar para dentro da universidade a discussão do software livre, nós vamos mudar essa realidade, porque hoje exatamente hoje que nós temos é todo um encaminhamento para os nossos estudantes trabalhar só com essa ferramenta de software proprietário. Então, assim, é uma questão que nós temos que mudar e estamos trabalhando para isso. Muito bem, então acho que como recado final, Danilo e Paulo, fica para você que está nos vendo agora, fazer essa tentativa, tem todo o apoio do CAL, todo o apoio da Solar para fazer essa migração do software proprietário para um software livre. Se você ainda não deu seus primeiros passos, conheça a Solar e conheça todo o material disponível. Com certeza
não é só uma questão financeira, é uma questão de liberdade também, de não ficar à mercê de um específico software, ter um código aberto, fazer com que você possa também montar a sua equipe e, de uma certa forma, uma linguagem bem coloquial, personalizar, né, seus resultados conforme a sua própria demanda. Paulo, muitíssimo obrigado. Danilo, sucesso. Você que está nos acompanhando, muitíssimo obrigado também. Daqui a pouquinho voltamos com mais uma entrevista diretamente aqui da 2ª Trienal de Arquitetura e Urbanismo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul.